nossa aula de ciências e na aula anterior nós falamos sobre a reprodução das plantas por sementes. Vamos ver alguns frutos que fazem um incrível trabalho de espalhar as sementes. Pegue a sua apostila e vamos ler Você Sabia da página 145 e resolver o exercício 4. Então vamos lá. Você sabia? Há muitos tipos de frutos. Alguns são comestíveis e deliciosos. Outros não servem para a nossa alimentação. O que talvez você não saiba é que eles são excelentes ferramentas para espalhar as sementes das plantas. Alguns deles têm truques incríveis para realizar esse trabalho. Veja exemplos a seguir. Vamos lá, tem frutos voadores, frutos adesivos, frutos bombas e frutos boias. Então vamos lá. Frutos voadores. Alguns frutos têm formato apropriado para ser levados pelo vento a longas distâncias. Dessa forma, as sementes podem se espalhar e germinar em outros lugares. Exemplos desse tipo de frutos são os dentes de leão e o ipê. Frutos adesivos. Outros frutos podem grudar nos pelos dos animais ou nas roupas das pessoas, sendo transportados para longe da planta-mãe. As várias espécies de carrapichos exemplificam esse tipo de fruto. Então, ele é chamado de fruto adesivo, né? Porque ele cola mesmo, né? Ele gruda. Frutos bombas. Eita, esse deve ser bem legal. Determinados frutos são explosivos. Quando maduros, explodem literalmente, espalhando as sementes em todas as direções. A mamona é um exemplo de fruto bomba. Em dias quentes e secos, podemos até ouvir o barulho dos frutos se rompendo, uma explosão. E frutos boias? O coco da Bahia é especializado em boiar. Pode até atravessar o oceano e germinar em uma praia do outro lado, né? Do lado oposto. Observe as imagens ao lado. Nós temos aí um mamão, né? No primeiro caso, as sementes não estão prontas para germinar. Enquanto isso não acontece, o fruto tem cor verde, aí a cor do mamão quando não está maduro. Não exala um aroma agradável, é duro e tem gosto ruim. Quando as sementes ficam prontas, olha a diferença, né? Ele passa por grandes transformações. Torna-se colorido, cheiroso, macio e saboroso. Até a cor, né? Olha de dentro lá, ó, quando tá madurinha, boa para comer, fica ali, né? Bem laranjinha, né? E as sementinhas ficam bem pretinha lá. E lá no primeiro, quando ainda não está bom, ele fica, ó, branca, né? Deve ser amargo, ruim. 4. Consideramos as estratégias utilizadas pelos frutos para espalhar sementes, explique por que eles passam por essas transformações. Muito bem, os frutos passam por essas transformações para quê? Para os animais, para chamar a atenção dos animais e esses animais se deliciarem, né? Poder comer desses frutos. As sementes, então, o que acontece? Passa pelo sistema digestório dos bichos e são eliminadas em outros locais, assim fazendo com que ela seja espalhada e acabe nascendo em outros locais, né? É o que acontece aí na nossa natureza, né? No nosso Pantanal, né? Os animais fazem esse trabalho de cultivo, né? Porque não vai lá alguém plantar ali os frutos, não. É através deles. Então, vamos escrever aí, no número 4. Vamos lá? As transformações atraem os animais para se alimentarem dos frutos comestíveis. Até nós, né? Quando a gente vai assim numa feira, ou a gente tá passando assim, vê aquela goiaba vermelha gostosa. Você não vai querer comer uma goiaba verde, né? Não atrai. Mas quando já tá madura e deliciosa, o cheiro dela chama atenção. É a mesma coisa com os animais. Vamos lá? As sementes
passam pelo sistema digestivo dos bichos e são eliminadas em outros locais. Muito bem! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a reprodução por brotamento, a propagação vegetativa e a reprodução por esporos. O brotamento é uma forma de reprodução muito comum entre os vegetais. Nesse caso, a planta adulta origina uma plantinha chamada broto, que sai da raiz ou do caule. O broto pode ser transplantado para outro local, crescer e se tornar uma nova planta adulta. A bananeira e a babosa são exemplos de vegetais que se reproduzem por meio de brotamento. A propagação vegetativa é uma modalidade muito especial de brotamento. Nesse tipo de reprodução, pedaços do caule ou da raiz produzem uma nova planta completa. Pode-se cortar e plantar parte do vegetal e assim reproduzi-lo. A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, é uma das plantas que se reproduzem dessa forma. Já a reprodução por esporos, certas plantas são capazes de se reproduzir espalhando células especiais, denominadas esporos. Isso acontece, por exemplo, com os musgos. Essas plantas que crescem em lugares úmidos, formando uma espécie de tapete verde. Você já viu? Eles costumam se desenvolver tanto no solo quanto sobre as rochas e troncos de árvores. Quando observamos os musgos com uma lente de aumento, podemos visualizar uma bolinha, uma cápsula na ponta dele. Dentro dela são produzidos os esporos. Quando amadurece, a cápsula se abre e os esporos são disseminados pelo vento, possibilitando o nascimento de musgos em outros lugares. As samambaias também se reproduzem por meio de esporos. Os esporos são espalhados pelo vento, caem no solo, germinam e produzem novas samambaias. Nas folhas das samambaias tem um pontinho escuro chamados de soros. Dentro deles que são fabricados os esporos. Muito bem, aprendemos tanta coisa hoje, não é? Então agora é hora de praticar. Responda as atividades da página 146, 147 e 148, ok? Um beijo até a nossa próxima aula e um ótimo final de semana. Ah, não é necessário enviar a foto das atividades, ok? Tchau, tchau!